Bom dia pessoal, ou boa noite caso você esteja assistindo o vídeo à noite. Em comemoração aos 2.000 inscritos do canal, estarei postando antecipadamente os 2 primeiros episódios de uma nova teoria / fanfic, que iria chegar logo após a de Kimetsu acabar, mas como eu sei que tem muita gente que gosta desse anime, decidi fazer dos 2 primeiros episódios o especial de 2.000 inscritos, e sem mais delongas, bora iniciar essa história maluca. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de Tante no Yusha? Episódio 1. Os 5 heróis cardinais. Tudo começa comigo voltando pra casa com meus amigos, após um dia chato de aula. No caminho de volta, nós vimos que faltavam 4 horas para anoitecer, e decidimos ir à biblioteca pública local para ler alguma coisa, já que nós éramos os nerds da sala, e ao mesmo tempo os bullers. Assim que chegamos lá, a bibliotecária nos mostrou várias seções de livros, e cada um de nós foi para uma seção diferente. Eu estava procurando algum livro interessante em meio à seção de mangás, até que eu acabo me deparando com um livro de capa vermelha, e nele estava escrito: Registro das 5 armas cardinais. Logo de cara eu digo para mim mesmo: esse livro parece ser uma novel, parece bom, vamos ler um pouco. Assim, eu começo a folhear o livro, observando atentamente cada página, até que eu vejo uma bem interessante, e nela dizia: para que fosse possível manter a paz no mundo, 5 heróis deveriam ser invocados. Cada um dos heróis possuía uma arma característica: espada, lança, arco, escudo, e luvas. E na hora eu penso: bom, na minha opinião, o escudo não é bem uma arma, e sim um tipo de armadura, mas fora isso dá pra usar ele em combate, pra atordoar os inimigos com impacto. Mas no caso das luvas, isso definitivamente não é uma arma, e se fosse, seria muito inútil em combate, já que o máximo que o herói poderia fazer é socar o seu inimigo até a morte. Mas pensando bem, esse herói deve ser muito foda pra matar a galera na mão, sem usar arma nenhuma. E assim, eu leio um pouco mais sobre os heróis cardinais, mantendo o foco no heróis das luvas, já que ele havia me interessado. Durante a leitura, eu descubro que os 5 heróis cardinais eram invocados em reinos diferentes, e que geralmente, os heróis do escudo e das luvas eram invocados juntos na terra dos demi-humanos, que eram seres metade humanos e metade animal. Mas antes que eu pudesse continuar a leitura, uma forte luz sai de dentro do livro, e eu sou teleportado para um lugar muito estranho. Ao olhar melhor, eu vejo que haviam algumas pessoas encapuzadas na minha frente, e eu na hora penso, enquanto que juntava as mãos para orar. Eu sabia, a tia da merenda era mesmo uma macumbeira, ela deve ter macumbado no pão doce de hoje, por isso que eu me senti tão mal no recreio, e esses aí devem ser outros macumbeiros, que devem estar querendo a minha alma. Por favor Deus Jabiroca, me proteja dessa mandinga. Nesse momento, a pessoa que estava mais à frente dos outros encapuzados diz: bravos heróis, por favor, salvem o nosso mundo. E foi aí que eu percebi que haviam mais 4 pessoas ali comigo, e estes estavam segurando cada um uma arma diferente, e ao olhar para as minhas mãos, eu vejo que estava usando um par de luvas brancas, um tanto quanto pesadas, mas bem confortáveis, e eu na hora penso, com uma certa raiva: que ótimo, do nada eu vim parar em um evento Geek Nerd, do qual o tema deve ser o livro que eu li agora há pouco. Nota do editor: eu nesse mundo, tenho a personalidade do Bakugou fundida com a do Midoriya, e a aparência do mesmo. Voltando à história. Então aquele encapuzado de antes continua a falar: nós invocamos vocês, os 5 heróis cardinais, usando um ritual antigo. Nesse momento, eu digo bem baixinho: acho que já sei o que aconteceu, alguém me drogou, e eu agora tô tendo esse sonho bizarro. E o cara que tava com a espada diz: ritual, invocação, o que tá acontecendo aqui? Daí o encapuzado continua: escutem grandes heróis, o nosso mundo está à beira da destruição, imploramos a vocês, bravos heróis. Ajudem-nos. E nessa hora, os heróis da espada, da lança e do arco, dizem: eu me recuso. Eu também. Podemos voltar para o nosso mundo, né? E o encapuzado diz: os seus problemas vêm depois disso. E assim, os heróis da espada, do arco e da lança falam na ordem: não se sentem ao menos culpados por terem nos chamado sem nosso consentimento. E se nos mandarem para o nosso mundo assim que a ameaça acabar, isso terá sido de graça. Quantas das nossas vontades vocês vão satisfazer? Dependendo da resposta, podemos até nos tornar inimigos. Eu em meus pensamentos:
Nossa, que bando de arrogantes, esses aí com exceção do cara com escudo, não merecem nem ser chamados de heróis, querendo se aproveitar de uma situação dessas, eles com toda a certeza irão queimar no fogo do inferno. E assim, o encapuzado fala. Primeiramente, gostaríamos que vocês tivessem uma audiência com nosso rei de Milromark, vocês podem negociar as recompensas depois disso, então, por favor nos ajudem. Acho que não tem jeito mesmo, disse o herói da espada. Acho que podemos reconsiderar a oferta, mas as nossas exigências não vão mudar, disse o herói de lança. Herói do escudo em seus pensamentos. Que caras mais arrogantes, nós mal chegamos nesse mundo, e eles já estão se achando grande coisa. E assim, aquele cara encapuzado nos leva até o rei, percorrendo um trajeto até a sala do trono. E no caminho até lá, eu e o herói do escudo olhamos através da janela de uma das torres do castelo em que estávamos, e vimos várias construções medievais, indicando que nós de fato tínhamos ido parar em outro mundo. E mais pra frente no trajeto, nós passamos por uma área de céu aberto, e eu logo olho para uma torre do castelo, e vejo uma linda garota de cabelos vermelhos, que estava dando um sorriso um tanto quanto diabólico. E já na presença do rei, ele fala basicamente as mesmas coisas que na história original, e os heróis se apresentam, com cada um dizendo seu nome, mas na vez do Naofumi, o rei interrompe ele, e na minha vez, o rei também me interrompe, mas diferente do Naofumi, eu continuo falando o meu nome, e aí digo diretamente ao rei. Sabia que é falta de respeito cortar a fala das outras pessoas, eu não tô nem aí se você é rei, se é um nobre, ou qualquer coisa do tipo, saiba que, se fizer isso de novo, eu juro pelo Deus Jabiroca, que vou te amassar na porrada. Eu falava isso com uma voz assustadora, que fez o rei soar um pouco. E assim, o rei explica sobre as ondas de monstros, e sobre certas coisas naquele mundo. Em um determinado momento da explicação, o rei menciona algo sobre os tatus de cada herói, e quando eu já ia perguntar sobre, o herói da espada diz as mesmas coisas que na história original, e cada um de nós abre os tatus. E da mesma forma, assim que aqueles 3 heróis arrogantes veem que estavam no nível 1, começam a ficar todos bravinhos, dizendo que o certo era para eles começarem com pelo menos nível 15, por se tratarem de heróis. Mas logo eu falo o seguinte, enquanto que prestava atenção na minha barra de experiência. Eu tô no nível 2, e falta metade da barra de XP para upar de nível. E assim, os arrogantes voltam a criticar o rei, mas dessa vez pelo fato de eu ter começado com um nível acima do deles. E o rei logo fala. Acalmem-se grandes heróis, o motivo pelo herói das luvas ter nível 2 no começo, é porque ele é um dos, se não o mais fraco dentre os heróis cardinais, e como só serve como peão de sacrifício, é normal que ele precise de uma ajudinha a mais, para pelo menos conseguir matar algum monstro. E ouvindo isso, os demais heróis começam a rir de mim, enquanto que o Naofumi se mantinha calado. Mas logo todos param de rir quando eu falo com um tom ameaçador. Repete o que você falou, repete se tiver coragem. Após eu falar isso, os heróis decidem formar um grupo e lutar juntos, para assim ficarem mais fortes, mas aí aquele véi dá aquela mesma explicação, dizendo que as armas cardinais se repelem, e caso 2 heróis trabalhem juntos, não haverá ganho de XP. Depois da explicação, ele diz pra gente ir pros nossos aposentos, e que no dia seguinte ele iria nos apresentar os nossos companheiros. E já no quarto dos heróis, todos nós, os 5 heróis cardinais, estávamos falando sobre aquele mundo, até que o herói do escudo diz que aquilo tudo parecia muito um jogo, e logo eles começam a falar o nome de vários jogos, porém a cada jogo que um herói mencionava, o resto não sabia qual era e nunca tinha ouvido falar. E assim se inicia meio que um teste de conhecimentos gerais entre a gente, até que chegamos à conclusão de que todos nós viemos de realidades diferentes. Mas aí o herói do escudo, no caso Naofumi, diz que deveríamos fazer uma última pergunta entre a gente, e se a resposta fosse diferente, nós de fato éramos de realidades alternativas. Com isso a gente concorda em responder uma última pergunta ao mesmo tempo, e assim, o herói do arco pergunta: o que está estampado na nota de 200? E eu na hora digo: o lobo-guará. Mas quando eu digo isso, o herói de lança diz: já entendi, nós somos todos de realidades diferentes, mas você em questão, é de uma realidade imunda que se chama Brasil, um lugar tão desonrado, que nem os demônios ousam botar os pés lá. E ouvindo isso, eu me encho de fúria, e acabo metendo um murro na cara do herói de lança enquanto dizia:
falar mal dos outros perto de mim tá de boas, mas falar mal do meu país é pedir pra apanhar. E assim, eu começo a dar uma enorme surra no Motoyasu. Eu acho que é assim o nome do herói de lança, e pelo fato de não saber ainda como usar sua arma, ele acaba sendo brutalmente espancado. Na manhã seguinte, todos nós fomos até o rei, e ao ver que o herói de lança estava meio ferido, o rei nem pergunta o que aconteceu, já que durante a noite, ele escutou um barulho de carne sendo amassada, e até então não sabia o que era. Daí por diante é tudo que nem a história original, com o rei convocando vários aventureiros, e cada um deles indo para o grupo de um herói. Após os aventureiros escolherem seus heróis, tanto eu quanto Naofumi ficamos sem companheiros, e o rei estava nos olhando com um olhar de pura maldade. E assim como na história original, aquela garota dos infernos entra no grupo do Naofumi, e quando eu já ia ficar sem nenhum companheiro, eis que o rei diz: "Ah, e a propósito, o herói das luvas irá para o time do herói do escudo, e eu darei a cada um de vocês 800 moedas de prata, com exceção dos heróis do escudo e luvas, que irão receber 1.200 moedas cada." Mas aí o Itsuki diz: "Eu acho que é assim o nome do herói do arco." "Com licença, rei, mas por que o senhor quer colocar dois heróis no mesmo time, se como dito antes, as armas cardinais se repelem?" Então o rei diz: "Todas as armas cardinais se repelem, com exceção das luvas, já que como não são exatamente armas, elas não repelem as outras, e até ajudam no ganho de XP. Mas essa é a única coisa boa dessa arma, porque o resto, nem se fala." Nesse momento, eu começo a dizer pra mim mesmo: "Isso vai ter volta, pode apostar." Após isso, eu, o Naofumi e aquela garota falsa, que se eu não me engane se chama Malte, fomos até um ferreiro para comprar equipamentos, e lá o Naofumi comprou as mesmas coisas, sendo que no meu caso, eu não havia comprado quase nada, somente uma roupa meio estranha, que estava entre alguns panos velhos, para economizar ao máximo o dinheiro. Mas quando estávamos saindo pela rua, umas pessoas começaram a cochichar bem baixinho coisas como: "Olha só se não é a princesa demônio." E ouvindo isso, eu me distancio um pouco do Naofumi e da Malte, e vou até aquelas pessoas, e logo elas me contam várias coisas sobre a Malte, dizendo quem era ela de verdade, e que ela uma vez foi pega roubando o tesouro real, para usar o dinheiro em benefício próprio. Após me contar tudo sobre a Malte, aquelas pessoas saem correndo, e logo eu volto para perto do Naofumi. Após isso, ficamos matando monstros balão por mais ou menos uma hora. Em um certo momento da matança, eu pego um pouco da pele de borracha de um dos monstros balão, e faço as minhas luvas absorverem aquilo, assim adquirindo uma nova habilidade, que mais pra frente da história eu mostro. Ao fim do dia, fomos até uma pousada para passar a noite, sendo que cada um de nós foi para um quarto diferente. E quando já era meia-noite em ponto, o Naofumi estava dormindo profundamente, enquanto que eu estava sentado em um banquinho, de frente para uma janela, lendo um livro sobre a história daquele reino, até que eu ouço um barulho e me viro para ver o que era, e tudo o que vi, foi a porta se mexendo um pouco, e alguns passos vindo do corredor. E já imaginando que poderia ser alguém tentando me roubar, eu me aproximo da porta, olho através da fechadura, e acabo vendo a Malte entrando no quarto do Naofumi, e saindo com um saco de moedas, junto com um monte de roupas. Após ver essa cena, eu passo o resto da madrugada acordado, e quando amanheceu, alguns guardas entraram na pousada, e levaram o Naofumi até o castelo, e me mandaram vir junto. E já na presença do rei, ocorrem as mesmas coisas que na história original, com o Naofumi sendo acusado de ter estuprado a Malte, e os guardas dizendo que encontraram roupas íntimas da Malte no quarto do Naofumi. Mas quando o rei já ia dar uma sentença ao Naofumi, eu digo a ele o que aconteceu na noite passada, sobre alguém ter tentado entrar no meu quarto, e que eu vi a Malte saindo do quarto do Naofumi com as coisas dele. Mas logo o gado do Motoyasu começa a defender a Malte, dizendo que a vítima era ela, e que eu não sabia nada sobre julgamentos. Mas aí eu digo: "Ah é, pois eu vou dar uma de advogado agora mesmo. Para começar, se a Malte é tão inocente quanto vocês acham, por que raios ela iria roubar o dinheiro do seu estuprador, e ainda mais os equipamentos dele? E também, através de alguns depoimentos de civis, eu descobri que ela tem uma má fama por todo o reino, sendo considerada por muitos como uma mentirosa oportunista, que não se importa nem um pouco com seu povo.
E digo mais, porque o herói do escudo iria ousar estuprar a filha do rei, sendo que ele é um recém-chegado a esse mundo, e não seria louco o suficiente de cometer tal ato, visto que ele é uma pessoa bem calma, e com suas faculdades mentais em perfeitas condições. E para finalizar, se ela foi mesmo estuprada, como é que ela não tem sinais de violência sexual, e aparenta estar muito bem fisicamente? E agora, o que você dirá sobre isso, senhor rei? E na hora o rei diz, um pouco irritado, se segurando para não surtar de raiva. Bom, como a vítima tem sempre a razão, eu diria que o herói do escudo é culpado, mas como não há provas o suficiente, darei a ele o benefício da dúvida, por isso, irei apenas tirar o título de herói dele. Após o rei falar isso, o Naofumi olha em volta, e vê todos com exceção de mim, o olharem com desgosto, como se não acreditassem no meu depoimento, e assim, ele tem um leve ataque de fúria, e o seu escudo meio que ganha uma nova habilidade. Depois disso, eu coloco a mão no ombro do Naofumi e digo: vamos embora, parceiro, temos coisas mais importantes para fazer, do que ficar aqui ouvindo esses merdas. E ele por sua vez diz: tá, vamos embora, e valeu por me defender, te devo uma. Mas quando já íamos embora, o Motoyasu segura na mão do Naofumi e na minha também, e diz que nós éramos dois pervertidos mentirosos. E nessa hora, tanto eu quanto o Naofumi não nos aguentamos, e demos um socão no bucho dele, fazendo ele ser jogado na direção dos seus coleguinhas. Após isso, Naofumi e eu fomos para a cidade, e lá aquele ferreiro faz as mesmas coisas que na história original, e ao fim de uma curta discussão, ele dá uma capa verde ao Naofumi, e logo nós fomos matar monstros para conseguir dinheiro, e também vender plantas medicinais para um cara que tava precisando. E mesmo tendo umas 1000 moedas de prata ainda, eu não queria dividir dinheiro com ninguém, afinal de contas, eu queria que o Naofumi evoluísse quase que por conta própria, sem ter quase nenhuma ajuda. Ou porque eu simplesmente sou um pirangueiro, e valorizo bastante a ganância. Após ajudar o Naofumi a derrotar vários monstros balão, eu vou sozinho até o local onde troca drops por moedas, e lá consigo várias moedas, já que como eu sabia que o Naofumi iria ser taxado de estuprador por pelo menos metade do reino, mesmo comigo provando sua inocência, e que os mercadores iriam tentar enganar ele constantemente, e isso nos daria uma dor de cabeça enorme. Após um longo dia de trabalho, por assim dizer, eu e ele fomos dormir numa pousada, só que dessa vez com eu pagando as despesas. Na manhã seguinte, nós fomos atrás de um companheiro para nos ajudar a upar de nível mais rápido, principalmente no caso do Naofumi, já que ele quase não podia atacar. E da mesma forma que na história original, um homem baixo e gordo diz que podia nos ajudar, e assim, nós fomos até um local em específico, onde havia uma enorme tenda de circo. E quando nós já estávamos entrando na tenda, ocorria o seguinte no castelo. O rei e sua filha estavam tendo uma conversa na sala do trono. Malte, minha querida, por que você não roubou aquele demônio de luvas também? Por causa dele, eu não pude humilhar aquele maldito diabo do escudo. Disse o rei, enquanto que fazia uma expressão neutra. Eu tentei, papai, mas é que ele estava acordado, e não ia dar para roubar ele. Disse Malte, com uma expressão meio irritada. Maldito demônio de luvas, por sua culpa, eu não posso mais usar minha própria arma. Disse o rei, enquanto que colocava sua mão direita no peito, e fazia uma cara irritada, começando a ter várias lembranças do passado. E o vídeo vai ficando por aqui, continua na parte 2, que sai daqui a pouquinho. Até lá!